Olá, meu nome é Franco. Então, na aula de hoje a gente vai continuar vendo equações diofantinas, mas agora a gente vai ver com uma perspectiva um pouco diferente. Em vez de a gente achar as soluções da equação diofantina, a gente vai querer provar propriedades das soluções e não necessariamente encontrar todas elas. Tá? Então, por exemplo, nesse problema 1, sejam x, y, n, p e k inteiros positivos, tais que x elevado a n mais y elevado a n igual a p elevado a k. Se n é maior do que 1 e ímpar, e p é um primo ímpar, então n é uma potência de p. Então a gente aqui não quer achar todos os x, y, n, p e k que satisfazem essa equação, a gente quer simplesmente provar que se satisfaz, então n é uma potência de p. Tá? Se p é primo ímpar e n é maior do que 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é provar que a gente pode supor que p não divide nem x nem y. Então, afirmação, podemos supor que p não divide nem x nem y. Tá. Por que a gente pode supor isso aqui? Então, de fato, se p elevado a uma certa potência L divide perfeitamente x, o que significa isso aqui? Né? Essa notação aqui, com 2 barras, significa que p elevado a L divide x, mas p elevado a L mais 1 não divide x. Ou seja, que L é exatamente a potência de p quando a gente expressa x em fatoração de primos. Então, isso aqui significa que x é igual a p a L vezes um certo x0, onde p não divide x0. Tá? Se a gente tem isso, então substituindo, a gente vai ter p a L vezes n vezes x0 a n mais y a n igual a p elevado a k. Okay? Dessa equação, a gente vê que do lado de cá a gente tem um número estritamente maior do que p a ln, porque esse cara aqui é maior ou igual a 1, esse aqui também. Então, o k é estritamente maior que L vezes n. Então, a gente pode passar esse cara para cá e botar p a L vezes n em evidência. Então, a gente vai ficar com y a n é igual a p a L vezes n vezes p a k menos L vezes n menos x0 elevado a n. Então, agora, nessa expressão aqui do lado direito, a gente tem uma potência de p, e aqui a gente tem um cara que é primo com p, porque esse aqui é múltiplo de p, e esse aqui não é múltiplo de p. Então, dessa fatoração segue diretamente que p a L vezes n divide perfeitamente y a n, e tirando a raiz enésima, p a L também divide perfeitamente y, ou seja, y é igual a p a L vezes um certo y0, onde p não divide y0, e com isso, substituindo nessa equação y igual a p vezes L, p a L vezes y0, e dividindo por p a L n dos dois lados, a gente fica com x0 a n mais y0 a n igual a p elevado a k menos ln. Tá? Então agora a gente tem uma equação do mesmo tipo que a original, a única diferença é que o k agora é outro k, mas continua sendo um inteiro positivo, e p não divide nem x0 nem y0. Então a gente consegue, de fato, supor que p não divide nem x nem y, supondo que a gente começou, em vez com x e y, começou com x0 e y0. Tá? Como a gente quer provar que n é uma potência de p, não faz diferença começar com essa equação ou com essa equação. Então, a gente acabou de provar a primeira afirmação, a gente vai apagar esse argumento aqui embaixo, só para ter espaço. Então, a gente acabou de provar que a gente pode, de fato, supor isso aqui. Tá? Então, agora que a gente supõe isso aí, tome, digamos, L maior ou igual a 0, tal que p elevado a L divide perfeitamente n, certo?
Então, aqui note que eu não estou supondo que L é positivo, porque eu nem sei se N é múltiplo de P ainda. Então, simplesmente, se N não fosse múltiplo de P, esse L poderia ser zero. Tá? Então, aqui a gente pode escrever N como P a L vezes um certo N0, onde P não divide N0. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai fatorar essa expressão aqui. Então, a gente vai imaginar esse x a n mais y a n. Vou escrever aqui. X a n mais y a n. A gente vai imaginar isso aqui como x a n0 elevado a p elevado a l mais y a n0 p elevado a p elevado a l. Tá? Okay? Só reescrevendo as coisas de um jeito diferente. E agora a gente vai fazer a seguinte fatoração. Sempre que a gente tem uma soma de duas potências ímpares, a gente pode fatorar com uma soma vezes um outro termo. Né? Então, a gente fatora como P é ímpar, esse expoente aqui é ímpar e esse expoente é ímpar, então a gente pode fazer a fatoração x a n0 mais y a n0 vezes um certo termo feio, mas não vai importar muito, eu vou só escrever. Vai ser x0 a n0 vezes PAL menos 1 menos x0 a n0 PAL menos 2 vezes y0 a n0 mais, etc., sempre alternando os sinais, menos x, aqui não é x0, perdão. Está supondo que x e y já não são divisíveis por p, então, simplesmente x. X a n0 vezes y a n0 vezes p a l menos 2, mais y a n0 p a l menos 1. Isso tudo tem que ser igual a p elevado a k. Tá? Então aqui o que a gente está usando é fatoração de soma de potências ímpares. Tá? Mas no fundo esse termo aqui a gente vai olhar para ele depois. O que a gente vai olhar agora é para esse termo aqui. Tá? Esse termo tem que ser uma potência de primo, do primo p, tem que ser uma potência de p também, porque ele é maior do que 1 e o produto dele com outra coisa é uma potência de p. Então o que a gente conclui aqui é que o próprio n0 tem que satisfazer também uma equação do tipo original, certo? Bem, agora se isso aqui acontece, a gente quer provar que n é 1, certo? n0 é 1 e, portanto, n é uma potência de p. Tá? Então, suponha n0 maior do que 1. Ok? Se a gente supor n0 maior do que 1, a gente vai achar uma contradição. A gente vai provar que n0 tem que ser múltiplo de p, que é uma contradição com isso aqui. Tá? Então, a gente fatora de novo essa equação. Vai ficar x mais y, simplesmente, vezes x a n0 menos 1, menos x a n0 menos 2y, mais, etc., menos x y a n0 menos 2, mais y a n0 menos 1. Tudo isso tem que ser igual a p e a k0. Ok? Dessa equação aqui, a gente faz o mesmo raciocínio de antes. Esse p, esse x mais y tem que ser uma potência de p. Em particular, ele tem que ser múltiplo de p. Então, x, ou y, é congruente a menos x módulo p. Ok? Particular, porque esse aqui é múltiplo de p. E agora, na segunda expressão, agora se a gente olha para a segunda expressão, na segunda expressão a gente pode substituir módulo p, cada y por menos x. Se a gente substitui cada y por menos x na segunda expressão, aqui a gente tem
simplesmente x a n menos 1, a n0 menos 1. Aqui a gente vai ter um menos fora, mas a gente vai ter um outro menos aparecendo aqui quando a gente substituir o y por menos x. Então vai aparecer de novo x a n0 menos 1. E no terceiro, em todos os termos vai aparecer a mesma coisa. Então vai ficar simplesmente o número de termos, que é n, 0, vezes x a n0 menos 1. Então, pulando algumas etapas aqui, mas etapas bem simples, substituindo na segunda expressão, a gente conclui que essa expressão aqui, o segundo parênteses, é congruente a 0, porque é uma potência de p, e tem que ser congruente a n vezes x a n0 menos 1, módulo p. Ok? Então, agora ficou bem simples, né? Por quê? A gente supôs que x0 não é múltiplo de p, então esse cara aqui não importa. Então, dessa equação aqui, a gente conclui diretamente, aqui é um n0, a gente conclui diretamente que p divide n0. Notando que aqui o que a gente está usando é o seguinte, que como n0 é maior do que 1, tanto esse termo quanto esse termo são não triviais. Esse termo aqui não é 1, ele é maior do que 1. Então, ele é uma potência de p, em particular, múltiplo de p, e congruente a isso aqui, porque y é congruente a menos x. Tá? Então, p divide n0, que é um absurdo. Portanto, n0 tem que ser igual a 1 e n tem que ser uma potência de p. Então, nosso próximo problema é o seguinte. Seja n inteiro positivo. Prove que se o número 2 mais 2 raiz de 28n² mais 1 é inteiro, então ele é também quadrado perfeito. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Se esse cara aqui é inteiro, então essa raiz aqui tem que ser inteira também. Certo? Porque a gente tem dentro dela um número inteiro. E raiz de um número inteiro ou é irracional ou é inteiro. Não tem como ser um racional não inteiro. Né? Então, se fosse irracional, essa soma seria irracional, então ela tem que ser inteira. Então, tem que existir algum t, tal que t² é igual a 28n² mais 1. E aí a gente chega numa equação de Diophantine. Tá? Então, do enunciado, a gente tem que existe um t inteiro positivo, tal que isso aí vai. Tá, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez várias vezes, a gente vai passar esse 1 para lá e fatorar. Então vai ficar t mais 1 vezes t menos 1 igual a 28n². Agora a gente vai observar que do lado direito a gente tem um número par, por causa desse 28. E desse lado a gente tem dois números com diferença 2. Então o que a gente conclui é que cada um deles é par. Então, a gente pode dividir por 2 aqui e aqui, ou seja, dividir por 4 dos dois lados. A gente vai ficar com t mais 1 sobre 2 vezes t menos 1 sobre 2 igual a 7n². Agora, se a gente tem isso aqui, a gente tem quase o que a gente viu em outros problemas, que é, de um lado, um quadrado perfeito, do outro, dois números primos entre si multiplicados, e a gente consegue concluir que cada um deles é quadrado perfeito. Nesse caso, não é isso, porque aqui não é quadrado perfeito, a gente tem esse 7 aqui. Mas a gente pode passar esse 7 para o lado de lá, porque esse 7 divide, esse produto, ele divide um dos termos. Então a gente tem duas possibilidades, ou 7 divide esse, ou 7 divide esse. Note que aqui a gente já tem dois caras primos entre si, porque a diferença entre esses dois é 1. São dois números consecutivos, então eles são primos entre si automaticamente. Então o que a gente vai fazer é dois casos. No primeiro caso, se 7 divide t mais 1 sobre 2, então a gente divide por 7, esse cara, vai ficar t mais 1 sobre 14. Isso vezes t menos 1 sobre 2 tem que dar n². Agora, de novo, como eles já eram primos entre si, depois de dividir por 7 vai continuar sendo. Então, cada um deles é quadrado perfeito. Então, t mais 1 sobre 2 sobre 14 é igual a um certo a². T menos 1
sobre 2 é igual a um certo b quadrado. E dessas duas equações, a gente pode multiplicar essa aqui por 7 e subtrair dessa aqui. Como eu disse, vai dar esses dois números. Eles são consecutivos. Então, o que a gente conclui é que 7a quadrado menos b quadrado é igual a 1. Tá? A gente conclui isso aqui. Ok? Mas isso aqui é um absurdo. Por quê? Bem, é só olhar o módulo 7. Esse cara aqui é múltiplo de 7, porque tem um 7 multiplicando. E aqui a gente tem menos b quadrado. Então, menos b quadrado teria que ser congruente a menos 1. Menos b quadrado teria que ser congruente a 1, então b quadrado teria que ser congruente a 1, módulo 7. Mas é fácil ver, analisando todas as possibilidades de quadrados do módulo 7, que isso aí é impossível. Não existe nenhum quadrado perfeito congruente a menos 1 módulo 7. Então isso aqui é impossível. Então esse caso aqui não nos dá nenhuma solução. No segundo caso, a gente tem que 7 divide o outro termo, que é t menos 1 sobre 2. Então a gente divide por 7, vai ficar t mais 1 sobre 2 vezes t menos 1 sobre 14 igual a n quadrado. E daqui a gente conclui que cada um dos termos é quadrado perfeito, em particular, o primeiro termo é quadrado perfeito. Então, t mais 1 sobre 2 tem que ser igual a um certo a quadrado. Tá? Mas disso aqui a gente conclui, dessa equação aqui, a gente consegue concluir, porque daqui t vai ser igual a 2a quadrado menos 1. E, portanto, quando a gente substitui t aqui, né, t vai ser igual a essa raiz. Então, 2 mais 2 raiz de 28 n quadrado mais 1 tem que ser igual a 2 mais 2t. Certo? E se a gente substituir t igual a 2a quadrado mais 1, essa soma aqui vai ser igual a 4a quadrado, que é 2a ao quadrado, que é um quadrado perfeito, como a gente queria demonstrar.